Olá, meus amigos do canal Segurança no Trabalho, sejam bem-vindos. Está aí mais um vídeo, desta vez abordando a NR4. Essa norma praticamente ela direciona, ela pontua quais são os profissionais especializados na área de segurança e medicina do trabalho. É uma norma um pouco, ela é curta, mas tem seus quadros que vai mostrar um pouco do KNAI, um pouco dos profissionais da área, então ela tem um pouco de dificuldade para compreensão, tá? Então eu vou dividir elas em partes. Como eu estou monitorando o tempo, então em média 5, 6 minutos aí, tá? Se eu ver que estoura o tempo, eu paro o assunto e continuamos numa próxima oportunidade, ok? Eu estou com meus recursos novos aqui, então estou aí com alguma dificuldade de manobra, tá? Mas daqui a pouco já familiariza, tá bom? Então, eu vou já mudar minha tela para a gente poder falar um pouco desse tema. É claro que aqui ainda tenho alguma dificuldade, mas é questão aí de rapidinho eu já acerto. Deixa eu acertar minha tela aqui para não atrapalhar a leitura. Eu vou fazer nesse primeiro momento uma leitura e eu separei aqui apenas 6 itens. Vou fazer a leitura do primeiro, vão acompanhando aí, tá? No 4.1, depois eu passo por 4.2 e assim por diante. E vou explicar um pouco de cada um. Se o tempo estoura, eu paro e retomo depois, compreendido? Então está, 4.1. As empresas privadas e públicas e os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho manterão obrigatoriamente serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e a proteção da integridade física, né? Proteger a integridade do trabalhador e do local de trabalho. Por que a importância disso? Porque muitas vezes, conforme o número de trabalhador registrado no CLT, tem algumas obrigações que muitas vezes os locais de trabalho levam as pessoas a adoecerem, a terem problemas. E aí você precisa de pessoas especializadas para conduzir esses assuntos. São os assuntos técnicos que precisam de estudo e de avaliação, tá? E é assim que essa norma caminha. Então, você precisa ter formação. E nós vamos perceber isso logo no item à frente. Mas uma leitura do item 4.2. O dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho vincula-se à gradação de risco da atividade principal e o número total de empregados no estabelecimento, constante no quadro 1 e 2, anexo. É claro que nós vamos falar um pouco do quadro 1 e mais do quadro 2 também. Você precisa compreender isto. Esta norma ela vai posicionar para o conhecimento de todos. Quando você abre uma empresa, você vai na Receita Federal e você faz o registro da sua empresa. Tá? Você veja aqui onde você vai atuar, como que você vai atuar. E ali ela vai colocar em 2 quadros, o que é atividade principal, atividade secundária. Ok? Na atividade principal é a base que você vai pôr sua mão de obra. Nas atividades secundárias, você pode executar essas atividades que já está vinculada ao mesmo número de CNPJ que você for lá na Receita Federal. Então, é importante essa leitura para a gente não se perder no tempo e para compreender por que precisa contratar e por que não precisa contratar o profissional. Tá? Então, mais à frente eu vou discutir isso com mais profundidade, né? Vocês vão poder ficar mais entendido, não expert, mas é mais entendido sobre o assunto. No item 4.2.2, as empresas que possuem mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar seu serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho em função do maior grau de risco obedecendo o disposto do quadro 2. O que quer dizer isso? Você pode ter uma atividade de grau de risco 1, que é o KNAI, Código Nacional das Atividades Econômicas, tá certo? Que na atividade principal, depois nós vamos ver ainda um exemplo aí de um cartão de CNPJ.
E na atividade secundária você pode ter risco 3, 4, tá? Porque é de risco 1, 2, 3 e 4, o máximo, tá? E aí é claro que você colocou uma atividade principal, mas a sua ocupação está mais de 50% na atividade secundária. Então você vai ter que adequar a sua empresa nesse novo conceito, ok? Se a gente olhar no item 4.4 da norma, você tem os serviços especializados em engenharia, segurança e medicina do trabalho devem ser compostos por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeira do trabalho, auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, obedecido o quadro da norma. Então, você pode perceber que nesse contexto, deixa eu mudar a telinha aqui, que nesse contexto, por que a gente olha formação de médico, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho? Por que a formação do trabalho? Essa finalização aqui. Porque para um engenheiro atuar na área de segurança, ele precisa fazer seus 5 anos de engenharia, em qualquer segmento, e faz mais 2 anos de pós-graduação. Aí ele passa a ser engenheiro de segurança do trabalho, passa a ter 2 registros no CREA, tá certo? Se for um médico, ele vai fazer seus 7 anos de medicina, tá aí junto com a residência, depois fazer uma especialização em medicina do trabalho, especificamente. Se for enfermeiro, né, curso superior, também vai fazer a sua especialização. Se for um auxiliar ou técnico, ele também vai ter que fazer uma especialização só que a nível 2º grau, ok? Por aqui entendido? Então é importante saber que esses profissionais são os autorizados conforme a NR4 para trabalhar na área de segurança e saúde do trabalho, ok? Eu estou monitorando meu tempo e meu tempo já deu 7 minutos. Então eu vou parar por aqui e vou dar uma sequência num próximo quadro, tá? Continuando a nossa gravação. Eu retomo alguns pontos e dou-me da sequência, ok? Por hora agradeço a sua audiência aí, né? A sua participação, tá? E se você tendo perguntas, pode fazer à vontade e nós vamos interagindo e esclarecendo mais pontos, tá? Ok? Dê seu joinha e inscreva no canal, muito importante, tá? Muito grato e até o próximo.